Queridos, eu os convido para nós brevemente refletirmos na palavra de Deus, Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Você que está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha através do YouTube, e você que no tempo de Deus, na hora de Deus, conforme a sua vontade, você estará assistindo essa mensagem, que de igual forma o Senhor possa falar ao teu coração. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, isto é, em Cristo, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Está na NVI, né? Queridos, nós estamos meditando na carta aos Efésios, e nós falamos na primeira mensagem de que, por causa da boa vontade de Deus, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo nas regiões celestiais, de sorte que aqueles que são filhos do Senhor, aqueles que já estão maduros o suficiente para se perceberem, se enxergarem filhos, não busca mais bênção, não corre atrás de bênção, porque ele vem para uma reunião dessa, para desfrutar da presença do Pai com os irmãos e para buscar saber a vontade de Deus, porque ele já sabe que foi abençoado com todas as sortes de bênçãos, ou seja, que toda a bênção necessária para que ele, de fato, seja o filho maduro, ideal, que o Pai deseja, ele já teve em Cristo Jesus. Então, ele apenas busca agora a vontade do Pai. Tem tudo a ver com o ensino de Cristo, orando, ensinando a orar, quando ele diz o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, para a busca pela vontade do Pai. Aí na segunda mensagem nós falamos que a vontade de Deus, e nós temos essa consciência de que nele nós fomos escolhidos, fomos adotados e fomos resgatados, redimidos em Cristo Jesus. De sorte que antes de todos os tempos eu já era filho de Deus, e que uma vez que agora eu sou da família dele, eu posso caminhar tranquilamente nesse senso de pertencimento. Eu sou da família de Deus, eu sou filho de Deus. Não tira isso da tua mente. Tanto é que uma das tentativas do inimigo, de Satanás, ao tentar Cristo, ele fala assim: se tu és o filho de Deus, adora-me, pula do pináculo, ou seja, faça com que as pedras virem pães. Ele tentou colocar em xeque a filiação de Jesus. Se tu és, claro que ele é. Então nunca deixe que o inimigo lance em você a dúvida se você é filho ou não. Talvez você e eu não sejamos ainda um filho tão maduro, e nem o filho ideal de que Deus espera que sejamos, mas estamos num processo de construção, e experimentando a vontade de Deus, nós chegaremos lá. Então, nós somos acolhidos, somos filhos, somos eleitos e fomos resgatados, redimidos. E hoje eu venho falar sobre a vontade de Deus nessa perspectiva de um mistério. Ele falou que há um mistério de Deus. O versículo que nós lemos 9, e nos revelou um mistério da sua vontade. Que mistério é esse? Que mistério é esse que Paulo diz que Deus tem? O mistério de Deus em Cristo Jesus. É que nós achamos que mistério na palavra de Deus é algo oculto. É algo que
uma vez é mencionado para alguns só e que permanece oculto, permanece selado, permanece velado. Não, esse mistério aqui é um mistério que era até então, até na cruz, até na ressurreição. Agora ele não é mistério mais. É mistério no sentido de que nasceu, provém e está no coração e na vontade de Deus. Que mistério é esse? É o mistério que Paulo traz a revelação para nós. O mistério de Deus que está em Cristo, de fazer convergir a Cristo todas as coisas. Esse é o grande mistério que estava oculto. Onde no Antigo Testamento havia um povo exclusivo, que era o povo de Israel, havia uma etnia separada e consagrada. Agora o mistério de Deus é que todas as coisas que antes estavam separadas, que antes havia acepção, antes havia discriminação, inclusive ética, agora a grande revelação de Deus em Cristo é que o desejo de Deus é de centralizar em Jesus todas as coisas. Centralizar em Jesus as coisas que estão na terra e as que estão nos céus. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro do universo. Cristo é a partir de Cristo que todas as coisas foram criadas, foram formadas. Isso está lá no Evangelho de João, está na primeira carta de João. Diz que em Cristo foram feitas todas as coisas. E todas as coisas, o escritor hebreu diz que subsistem pela palavra do seu poder, da palavra de Cristo. Significando dizer que você, inclusive, que está aqui, nós que estamos aqui, só existimos porque estamos em Cristo. Cristo é a fonte doadora de toda a vida, de toda a existência, sejam quaisquer forem as existências que por acaso existem, que nós nem conhecimento tem. Toda forma de vida que existe no cosmos, no planeta, no universo, nos multiversos, tudo que existe, seja que se alimente de qualquer espécie de vida, se alimenta do Cristo de Deus. Aleluia. E o desejo, o mistério de Deus é que todas as coisas façam a conversão a Cristo, que todas as coisas que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, sejam reunidas ao redor de Cristo, porque já estão, mas não temos esta consciência de que sem Cristo nada somos. Convergir é trazer para o Cristo a centralidade da consciência. Isso começa com a igreja. Está escrevendo uma carta para a igreja, para uma comunidade de fé, dizendo: olha, vocês precisam perceber que antes de todas as coisas, o mistério de Deus em Cristo é de trazer a Ele, fazer com que vocês primeiramente tenham consciência de todas essas bênçãos que vocês têm nas regiões celestiais, de que vocês são filhos, vocês foram adotados, foram eleitos, foram predestinados, foram redimidos. Para quê? Para entender que a consciência de vocês precisam estar centralizadas em Cristo Jesus, de certa forma que Cristo basta, Cristo é suficiente. Aí eu pergunto: Cristo é suficiente para você? Ou você ainda permeia caminhos que colocam outros seres, outras pessoas, outros códigos, outras doutrinas, outras compreensões, que não seja Jesus Cristo de Nazaré? Convergir a consciência a Cristo, essa certeza de que eu estando nele, eu tenho a vida de fato abundante, plena, completa, total, realizada, e eu realizo a vontade de Deus, estar em Cristo. Mas que coisa linda, Cristo basta. É por isso que as nossas canções têm que ser cristocêntricas. É por isso que neste lugar de culto, de celebração, Cristo tem que ter a primazia. É por isso que aqui toda a glória tem que ser dada a Cristo. É por isso que aqui a gente tenta fazer de toda da nossa liturgia, dos nossos rituais, tentamos fazer com que Cristo tenha e ocupe o primeiro lugar. A centralidade de Cristo na nossa vida. Agora, como que está o teu e o meu coração? Será que de fato a nossa consciência está voltada para esse Cristo? Será que na nossa consciência, na nossa vida, Cristo já é o centro? Será que nos movimentos que nós fazemos pela vida, Cristo basta, ou eu vou com um emaranhado de compreensões, de filosofias, de ideologias, de percepções e de gente que vai tumultuando a nossa consciência, e a nossa consciência é elevada muitas vezes pelas propostas desse mundo caído, e não entendemos que Cristo basta.
Cristo é tudo. Nós somos de Cristo, Cristo de Deus, e a igreja de Jesus foi feita para isso, a centralidade de Cristo. Foi esse mistério que era mistério até então, mas agora não é mistério mais, porque o propósito dele é trazer todas as coisas. Haverá o dia, amados, em que nossos olhos serão desvendados definitivamente para esta verdade, para esse Jesus que não dá para descrever essa sensação, essa percepção, esse transpor dessa dimensão terrena, física, material, cronológica, para a percepção de Cristo. Tanto é que quando Ele resolve manifestar a sua presença, ainda que de uma forma sensível em nós, aquela gotinha de presença, a gente chora, nos desconcerta, nos desestrutura. Aquela presença maravilhosa que você fala, poxa vida, eu tive o privilégio de, com os meus sentimentos, e muito mais do que sentimentos no sentido de percepções pelos sentidos, mas de um atravessar da dimensão celestial no nosso ser. E qual que é a atitude nossa quando acontece isso? Nós nos calamos e só glorificamos. Por isso que eu tenho muita dificuldade em entender que presença de Deus seja sinal de barulho, de bagunça, de cai, né? O pessoal que cai para lá e cai para cá, e diz que cai de lado, eu não sei. Eu tenho muita dificuldade de perceber isso, porque eu conheço 2 homens que encontraram com Cristo e caíram. 2 homens na palavra. O primeiro foi o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco. Caiu com o encontro que ele teve com a luz, com Cristo. Paulo, Saulo, por que você me persegue? E ao cair, não caiu para trás, não pulou, caiu de rosto em terra diante da grandeza, da santidade de Cristo, e a partir dali não foi qualquer um, foi o apóstolo Paulo. Teve a sua vida mudada. O segundo homem que cai na presença de Deus é o apóstolo João, preso, exilado na ilha de Pátimo, quando ele tem a revelação do eterno, a revelação do Cristo. Diante do assombro, ele cai prostrado por terra como morto, diz a palavra. E nada mais, nada menos escreveu o livro do Apocalipse. Então eu tenho muita dificuldade com essa espiritualidade do cai. Cai na hora do culto, nas celebrações, nos encontrões, e na segunda-feira está igual ou pior do que estava. Não, tenho muita dificuldade. Meu respeito a quem cai. Eu quero que você caia assim pela presença de Deus, mas que você levante totalmente transformado e faça diferença nesse mundo caído, sim. Porque você imagina então o dia que todas as coisas estiverem convertidas a Cristo, e nós estaremos no estado perfeito, e para isso nós teremos que ter recebido um corpo glorioso para suportar tamanho poder, tamanha glória. Isso será para toda a eternidade. Aleluia! Oh, glória! Bom demais esse Jesus, fazer, o mistério é esse, Ney. Convergir em Cristo, que Cristo seja o centro da tua vida, que Cristo seja a centralidade da tua consciência, que tudo que eu e você formos fazer, que passe pelo crivo da mente de Cristo. Isto é ter Cristo centralizado em nós. Mas ele continua dizendo algumas coisas interessantes aqui. Veja bem, ele fala de novo de ser escolhido, etc. O versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, olha que coisa linda, palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, que a palavra da verdade é o evangelho, é a simplicidade do evangelho, o evangelho que muitas vezes não precisa ser gritado, precisa ser testemunhado, mas é o evangelho de Jesus de Nazaré, a sua fala transcrita em Mateus, Marcos, Lucas e João, e a sua forma de interpretar a vida, que ao sendo interpretada por nós, provoca mudança nas consciências. Eu tive essa semana uma experiência extraordinária sobre isso. Alguém que relatou para mim, falou, Paulo, fazia 20 anos que eu carregava uma angústia, um ódio, que eu não dormia, a não ser alcoolizado. E depois que eu tive esse encontro com esse Pai de amor que você me disse, que é todo amor, eu pelas primeiras noites, eu consegui dormir sem estar alcoolizado, mais de 20 anos, e o Senhor me mudou, me transformou, e o ódio que tinha no meu coração agora, não existe mais, e aquela solidão, aquele medo do nada, agora parece que existe uma presença comigo. Eu falei, existe mesmo, é a presença de Jesus de Nazaré.
porque é Ele que convence todas as coisas. Amados, é esse evangelho simples. Ele fala, então, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que é ser selado? Alguns vão dizer que isso aí é ser batizado com o Espírito Santo pela segunda vez, como segunda bênção. Não. Essa é uma teologia que explica isso, mas não é. Ser selado com o Espírito Santo da promessa, qual promessa? A promessa de Joel, sim, que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, ok, mas uma promessa muito maior que Cristo fez, a Marlene leu aqui nessa noite. Eu vou enviar para vocês o Espírito, não os deixarei órfãos, enviarei para vocês o Consolador, que estará em vós e permanecerá em vocês. Esse ser selado com o Espírito da promessa, é esse momento onde você rende, se entrega, e o Espírito Santo começa a fazer parte de você. Você se torna habitação dele. Você se torna agora morada de Deus no Espírito. O Espírito vem selar você. Selo nos fala de propriedade. Quando você manda uma carta, não tem mais nem carta, né? Quando você manda uma carta, não colocava lá o selo. Você coloca o selo porque o selo é de propriedade daquele que está remetendo essa carta. E o selo muito maior é no Antigo Testamento, no contexto do apóstolo Paulo, inclusive, onde o selo era sinal de propriedade. Você colocava o selo do rei, o selo do proprietário, igual que antigamente o pai selava o gado lá com uma marca, né? Apesar que marcava com ferro, né? O nome lá do proprietário. Ou seja, está selado. Ali tem alguém que tem dono. Quando você e eu fomos selados com o Espírito Santo, significa que agora eu e você somos propriedades de Jesus Cristo. Você quer mais o quê? Agora você é propriedade de Deus. Agora você foi selado com esse Espírito da promessa, que está dentro de você. Isso é muito interessante, é muito importante, porque se você tem um dono que chama Jesus, ninguém pode tocar em você. Crente atemorizado com o inimigo. O inimigo está furioso. Deixa ele furioso, mas ele não pode tocar em você. Para tocar em você, tem que pedir permissão para o Pai. Igual Jó. Para tocar em Jó, teve que chegar no trono e falar, posso tocar? Porque você é propriedade de Deus. Agora, não queira, quando eu digo isso, as pessoas se animam, falam, então, nossa, agora eu estou tranquilo. Não podemos ignorar as suas ciladas, diz a palavra também. A Bíblia, o Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, não no redor, ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistir firme na fé. Que fé? É fazer batalha espiritual de manhã cedo? É quebrar a maldição? É levantar 6 horas da manhã, repreender, vamos, de manhada, vai saindo tudo? Não. Resistir firme na fé, ter essa consciência que você foi selado, você é propriedade de Jesus de Nazaré, e ele não pode tocar em você, que inclusive ninguém nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem principado, nem potestade, nem nada. Se tocar, porque Deus prometiu, a não ser que você vive de qualquer jeito, não tem nem essa fé que é propriedade, nem filho é, aí querido, aí você já está do lado dele mesmo, aí não precisa de pedir permissão, ele já mora em você, ele já potencializa toda a maldade que existe no teu coração. Ele já se alimenta da produção do seu coração. Aí é outra situação. Mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, continue crendo firme, tranquilo na presença de Jesus, porque você foi selado no Espírito Santo. E ele continua dizendo, olha que coisa mais linda, versículo 14, o Espírito Santo que é a garantia, outra versão fala o penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que é isso? Esse penhor, essa garantia. Paulo está dizendo que por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós já temos de antemão uma garantia de que nós chegaremos lá. Uma garantia de que nós seremos de fato transformados em corpos gloriosos e moraremos para sempre com Ele. O que é garantia? Num palavreado nosso, ele já nos deu uma palhinha do que será lá na eternidade. Ele já nos proporciona aqui essa certeza, essa sensação, esse experimentar da eternidade. Esse experimentar, inclusive, de todas as bênçãos que ele já nos deu. Essa garantia é o Espírito Santo em nós, que ele voltará
para terminar a boa obra que começou em nós, e não só terminá-la, mas terminá-la definitivamente, nos transformando com um corpo parecido ao seu. Essa certeza de que você, por causa do Espírito Santo, você tem esse penhor. Porque tem gente que fica surtado. Um dia está salvo, outro dia não está. Um dia está com aquela sensação de estar cheio de Deus, outro dia está, pastor, se eu estou num vazio de Deus. Não, peraí, não tem esse negócio. Você tem ou não tem? É que não é emoção. Aí você conta uma mentirinha lá no comércio, um negócio, fala, nossa, agora perdi a salvação. Dessa vez perdi mesmo. Aí você corre atrás, faz uma campanha, ora 1h30. Isso deixa a gente doido, uma sensação de frustração, porque parece que tem salvação, parece que não tem. Você fica desuquinado. Não, querido, já existe em nós a garantia da salvação em Deus, que é o Espírito Santo em nós. Mas, pastor, então eu estou liberado para pecar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo você pecando, o Espírito Santo está dentro de você. Como assim? Nós podemos entristecer o Espírito e extingui-lo só quando alguém deliberadamente, intencionalmente, e depois de tanto resistir ao amor de Deus, resolve abandoná-lo. Lembra do Davi? O cara que adultera e assassina alguém. Tem jeito de ter Deus? Tem. Meu Deus, então eu vou sair adulterando e assassinando. Não, você vai se lascar, vai para a cadeia, vai arrumar uma confusão com a família, se adulterar por aí. O Davi diz assim, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Então quer dizer que ele tinha, mesmo tendo pecado. Porque ele não viveu no pecado por um período tão grande. Mas, inclusive, a certeza de que haverá o arrependimento é a certeza que o Espírito Santo está em mim. Porque se o Espírito Santo não estiver em mim e você, a gente vai pecando, e a mente vai sendo cauterizada, e você não tem mais consciência de quem é, e vira, de fato, tudo aquilo que você não nasceu para ser. Aí é quando o Espírito Santo já desiste de você. Mas isso aí é um caso muito raro. O que eu quero dizer com isso? Querido, em você há essa garantia, esse penhor do Espírito. Então, viva com essa verdade, viva com essa consciência. Quer saber a vontade de Deus? Que na tua consciência Cristo seja o centro. Quer saber a vontade de Deus? Saiba que você foi selado, você é propriedade divina, o Espírito de Deus habita em você. Quer saber a vontade de Deus? Saiba que em você há uma garantia de que tudo quanto Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você acredita em céu? Ou se eu acredito. Você acredita que Jesus vai voltar? Mas claro que eu acredito, Ele falou que vai. Eu não tenho dúvida no que Ele falou. No que Ele falou está escrito, registrado, eu não tenho dúvida que acontecerá. Agora, mal lido, mal interpretado, com os olhos da religião, eu estou fora. Mas do que Jesus prometeu, inclusive Ele prometeu que estaria um dia vindo nos buscar, para estar com Ele, eu tenho essa certeza. Estou acabado? Não, estou num processo de construção. E eu quero a cada dia mais ter essa sensação maravilhosa que é a certeza do Espírito da promessa habitando em mim. Quem que habita o teu Espírito? O teu Espírito com letra minúscula, que é o âmago do teu ser, aonde há comunicabilidade entre você e o Pai. É o Espírito Santo, ou seja, é Jesus, ou é outro Espírito, ou é outra compreensão de si. Agora é verdade que nessa caminhada, a luta é grande, nessa caminhada as dificuldades são grandes, nessa caminhada as decepções são grandes, nessa caminhada é deserto. Você queria o quê? Sombra e água fresca? Aqui não, Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter aflições. Ande desanimados? Não, tenham um bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Quem venceu? Jesus. Você vai vencer? Em Cristo, sim. Por isso que aqui eu não fico motivando você. Aqui não tem coach evangélico, tem agora coach evangélico, não é para acabar, né? E o povo gosta, eu vejo as postagens por aí. Eu gosto de um coach. Ok, para a área corporativistas, usem mesmo.
Mas no Evangelho não tem coach, no Evangelho tem aquela atitude de fé que clama, inclusive, a hora que a coisa está feia. Olhe para Jesus, amado. Está difícil? Não é que foi a semana dos irmãos? Maria, muita gente doente, com gripe, com dificuldade, outros com dificuldade financeira, o comércio está com dificuldade financeira. Conversei com alguns irmãos que são empresários, estão passando por dificuldade. Irmão, fica tranquilo, clame, ore para Jesus. Vamos cantar igual cantou Abacuque, vamos nos alegrar no Senhor, ainda que. Bonita canção, mas para vivê-la é difícil. Mas se você tiver essa certeza de que você tem o Espírito Santo em você, ainda que aconteça qualquer dificuldade, o teu coração está pacificado, o teu espírito está pacificado. Claro, você é gente, você angustia, a ansiedade chega, você não sabe o que fazer, mas descansa, porque o que de fato precisa ser feito já foi, que é Jesus Cristo te salvar. O resto aqui é contingência terrena, que nós vamos levando com a graça dele, dando glória a Deus. Pretinho cantar essa canção, hoje é só música antiga, igreja. Ainda que uma nuvem negra surja em seu caminho, ainda que os mares levantem para te sufocar, ainda que a noite é longa e intensa escuridão, ainda que não há ninguém para lhe estender a mão, ainda que o vento sopre rumo ao contrário, ainda que a luz do sol não haja resplendor, no cintilante das estrelas não exista mais fulgor, mas acima disso tudo está o seu Senhor. Ele é a tua força, Ele é a tua luz. Quando estás desesperado, olhe para Jesus. É Ele quem te dá vitória e nas trevas te conduz. Levante o teu rosto agora e olhes para Jesus. Difícil, mas vamos tentando. Ainda que a figueira brote, porém não floresça, ainda que o fruto da vide venha falhar, ainda que os campos neguem, não produzam mantimentos, ainda que não haja gado nos currais, ainda que as flores murchem e a semente mirra, ainda que na mesa falte o pão de cada dia, ainda que o orvalho seque sobre os montes de Sião, mas acima disso tudo está o seu Senhor. Ele é a tua força, Ele é a tua luz. Quando estás desesperado, olhes para Jesus. É Ele quem te dá vitória e nas trevas te conduz. Levante o teu rosto agora e olhes para Jesus. Levante o teu rosto agora e olhes para Jesus. Faça isso. Levante o teu rosto agora e olhes para Jesus. Só para Ele, só para Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Aleluia.